Circulando com Lu Lima. Patrocínio Ranking Rent-A-Car. Locação de veículos com qualidade certificada. Olá, está começando mais um programa Circulando com Lu Lima aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. Nós estamos na exposição Mundo Jurássico aqui no Shopping Vitória, onde vamos circular durante todo o programa para mostrar alguns detalhezinhos para você, porque o programa de hoje está recheado de atrações. Vamos falar de moda, beleza, negócios e muito mais. Então veja só o que preparamos para você. Um bate-papo com a estilista paulista Lourice Martinelli. Cacau Monjardim mostra em primeira mão sua revista Documento, que será lançada este mês. E ainda tem uma matéria recheada de dicas para quem quer expandir seus negócios e abrir uma franquia. Curtiu? Então não saia daí, porque o Circulando está no ar. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. Patrocínio Ranking Rent-A-Car. Locação de veículos com qualidade certificada. Quando se fala em festa, o que será que vem primeiro na cabeça das mulheres? A roupa. A gente sempre pensa qual o vestido que a gente vai usar na noite da festa, né? Primeira coisa, com que roupa eu vou? As respostas foram unânimes, por isso nós preparamos uma matéria sobre vestidos de festa com a estilista paulista Lourice Martinelli. Oferecimento Razões do Corpo, a academia que mexe com você. My mama told me when I was young, we're all superstars. Ela está na lista dos melhores estilistas do Brasil e suas peças são conhecidas em vários países do mundo. A gente não podia deixar de aproveitar a presença da Lourice aqui em Vitória para conhecer um pouquinho melhor a história dela. Sua paixão pela moda começou desde pequena? Começou desde pequena. Sou neta de... Meus bisavós já tinham tecelagem, né? Então, e a minha avó, de quem eu herdei meu nome, era uma grande estilista. Você tem um ateliê em São Paulo, que você me falou, mas também você exporta para vários países. Sim, a gente exporta para alguns países da Europa, a gente exporta para os Estados Unidos, Angola, que é um mercado novo para a gente. E aqui em Vitória, as peças, os vestidos maravilhosos da Lourice são vendidos com exclusividade pela Regina Pagani e ela veio para acompanhar o desfile da loja dessa nova coleção, então eu queria que você me falasse sobre essa coleção, um pouco dessas peças. Bem, primeiro eu estou super feliz de estar aqui com a Regina, com a Marcela, que tem muito a ver com o DNA da minha marca, né, da nossa, né, que hoje é delas também, né. Então eu fico muito feliz e são pessoas que estão inteiradas nesse mundo da moda, tem essa pesquisa, né? E a gente trouxe essa coleção que já é o nosso lançamento de inverno para dar o primeiro chute aqui em Vitória. Isso aqui é um tule francês, que é um tecido super delicado e a gente trabalhou com couro. Aqui é o couro. É o couro. Nossa, então costurar isso num tecido muito delicado foi um trabalho, foi uma experiência bem interessante. E ficou um conjunto bem legal. E nesse outro modelo aqui, você falou que faz um efeito no próprio tecido. Exatamente. É aquilo que eu estava dizendo. A gente tem que buscar um diferencial para a peça, né? Essa peça ela é plana, a gente vai trabalhando com nervuras que são feitas pelas costureiras e vai transformando o tecido. Aqui assim, né? Exatamente. Então ele é todo nervurado. O tecido é trabalhado antes de ir para o corte da modelagem. Essa aqui tem um apego meio dos anos 20, né? Nossa, maravilhoso. Busca os anos 20. E é uma peça que é toda feita, é um bordado manual. Demora mais ou menos em média para bordar um vestido dele, em média uns 45 dias. 45 dias só para bordar o vestido. Bordar esse vestido. It was those 3 words to save my life.
Hoje nós vamos circular com Cacau Monjardim para saber mais sobre a revista Documento que ele vai lançar no final deste mês, mas que você vai ver em primeira mão alguns pedacinhos. É uma coletânea, Cacau? Sim. Veja bem, eu reuni um período de 5 anos todas as colunas que eu escrevi num jovem semanário que tem uma circulação nas lideranças e controlada. E durante esses 5 anos eu consegui preservar essas colunas porque são muito diversificadas, são ecléticas, os temas são os mais variados e é também um resgate histórico, porque permite estar impresso todo um período em que o Espírito Santo viveu os seus grandes momentos nesses últimos anos, com esta explosão demográfica, com esta explosão econômica, social e política que todos nós estamos atravessando. Quem te conhece sabe que você assim, defende mesmo as coisas do Espírito Santo. Como que começou isso? Veja bem, eu comecei minha vida pública com João de Santos Neves. Era um governador que levantava viseira, o que é pouco comum aqui no estado. E a gente adquire então uma certa visão de futuro, com uma amplitude e pela formação jornalística, é claro, com uma pleiade de situações e de coisas que nos permitem bater as nossas teclas daquele tempo e hoje, por certo, nos computadores, aqueles acontecimentos e aqueles momentos decisivos para a vida do Estado. Eu assisti e tive o privilégio e a felicidade de viver todos esses momentos. Exerci durante 3 governos as funções de secretário de Estado da Comunicação. E isso, por si só, é um desafio num Estado pequeno, sem muita força política, com bancadas pequenas e que tem que lutar dia e noite para conquistar os benefícios e o retorno daquilo que ele produz e gera. Quando você para assim para lembrar dos velhos tempos, o que mais te marcou? Eu fiz algumas coisas que eu considero realmente muito marcantes. Eu tive a felicidade de fazer um slogan: muqueca só capixaba, o resto é peixada. Isto hoje se transformou numa espécie de cartão de apresentação da própria culinária capixaba. E eu ouso dizer que foi a partir daí, da minha luta pela culinária capixaba, da minha força e do meu entusiasmo em defesa das paneleiras de goiabeiras e de toda aquela produção que a arte e que a capacidade daquela gente humilde foi capaz de criar e continua criando, sem dúvida, a porta de acesso do Espírito Santo a um grande mercado turístico e, consequentemente, ao mercado culinário nacional, com prestígio, com respeito, com dignidade e com uma projeção que, sem dúvida, vai beneficiar as gerações que ainda vêm por aí. Ah, com certeza. Essa frase deixou assim, o Cacau famoso mesmo, é conhecida no Brasil inteiro, mas também já tem outros bordões que eu vejo você falando por aí. Sim, ultimamente, devido a esta invasão de alguns artesãos que chegam ao estado e que resolvem fazer panelas de barro com barro vermelho, contrariando uma tradição de 400 anos. E eu disse que panela de barro só de goiabeiras, o resto é tralha de fogão. Quem conhece o Cacau sabe que ele adora contar histórias. Qual história que é aquela que você vai assim contar pro resto da vida, marcou, veio para ficar? Eu vivi um período muito bonito quando eu presidia em Catu e foi lançada a novela com Paulo Gracindo e que tomou por base aquela velha lenda de que em Guarapari ninguém morria, teve que pedir o defunto emprestado a Anchieta. E a partir dali nasceu aquela novela. E eu tive a felicidade, com o velho e dedicado amigo Hugo Borges, então prefeito de Guarapari naquela época, e eu, presidente da Icatu, de trazermos Paulo Gracindo, a sua bandinha e aquelas 3 famosas auxiliares da sua administração para inaugurar o novo cemitério de Guarapari. Conseguimos botar no novo cemitério 20 mil pessoas naquela época. Olha, e já vai tempo nisso. Falando um pouco dos pontos turísticos, você que fala tanto, né, das belezas capixabas, se fosse para você definir assim 2 locais que as pessoas não deveriam deixar de conhecer aqui no Espírito Santo.
Primeiro, hoje o Espírito Santo vive, digamos assim, um encontro verdadeiramente impressionante com a sua montanha. Esses grandes projetos, e nós erramos no passado quando permitimos que eles aqui chegassem, porque eu preferia ver o Espírito Santo uma ilha de prazer, de belezas naturais, de florestas, de cachoeiras, em troca de muitos dos projetos que estão aí. Mas já que erramos no passado, vamos conviver com eles, vamos policiar isso. Eu acho que a montanha é hoje a grande atração do Espírito Santo, porque a nossa Guarapari, que foi a porta de entrada disso tudo, e que ainda continua lá precisando de investimento, de esforço, de criatividade, principalmente. E é triste para mim ver um rádio-hotel numa área de 10 mil metros quadrados, abandonado, sem utilização nenhuma, quando ali deveria ser feito, no meu modesto entender, para manter a tradição do passado de Guarapari, uma clínica radioterápica, fisioterápica, talasoterápica. E nós temos em Guarapari uma coisa linda que pouca gente sabe. Guarapari tem montanha também, tem Buenos Aires, que está explodindo de beleza e está ali na porta de Guarapari. O pessoal está muito viciado na praia. O capixaba é sobretudo praieiro. E temos uma série de eventos e de novas levas de pessoas que vêm ao nosso estado hoje e que se assustam com o tamanho do pequenino. Então tá. Então, para finalizar, eu queria que você falasse sobre o dia e o local do lançamento, que já está marcado, que por coincidência você falou que vai ser no dia do cacau. A vida tem coisas que surpreendem a gente. Eu nunca havia pensado nessa hipótese. E eu pensei em lançar essa revista no dia de São José, porque eu sou José Carlos. Mas folheando os meus velhos alfarrábios e os meus arquivos, eu me deparo com o dia do cacau no dia 26. Então eu vou lançar esta revista documento, que é um trabalho belíssimo e de impressão da Gráfica Santo Antônio, da GSA, e o trabalho de vários amigos, várias pessoas, o depoimento de algumas das maiores personalidades com as quais eu convivi no curso desses anos e que dão ele por eles. Então, dão depoimento sobre o que eu fiz, sobre o que eu passei, sobre o que eu conquistei. Então, é uma espécie de viagem de saudade e de homenagem àquela luta de outras pessoas que também encenaram durante esses 5 anos em que eu cenei no palco do Espírito Santo hoje. Dezenas de atores lá participaram. E eu tenho certeza que eu presto um serviço. Modesto é verdade. A formação da memória capixaba. Nos falta, e eu digo isso há anos, o Museu da Memória e do Som. Eu louvo, por exemplo, a Federação das Indústrias com o Contando Histórias, da qual eu participei, falei 2h20 lá. E lembro que tem ainda um manancial de informação no próprio programa 9 Minutos do Palhares. Só o que ele tem gravado, as pessoas que por ali passaram, já sem dúvida alguma representa um passo gigantesco para que alguém nesse estado, para que o secretário de Cultura desse estado, o próprio governador, que é um homem bem intencionado, está se esforçando, está lutando, criem e deem ao Espírito Santo antes que essas pessoas morram, vão embora e ninguém sabe, e as gerações do futuro fiquem perdidas, igual cega tiroteio. Eu espero que desta vez a gente consiga fazer, porque o Museu da Imagem e do Som, com a tecnologia de hoje, você faz numa pequena sala, com apenas profissionais experientes para manusear os equipamentos hoje. Tá aí a dica, então, né? Então este é o grande apelo que eu faço. É preciso ter um Museu da Imagem e do Som. E o barquinho, o coração, deslizando na canção. E não é só o Cacau que acredita no Espírito Santo. Muitos empresários estão investindo no mercado capixaba. E na hora de abrir um negócio, surge a dúvida: vale a pena ou não investir numa franquia? Esse é o tema do nosso próximo bloco. Não saia daí.
O Espírito Santo passa por um boom de construção de shopping centers e, consequentemente, novas lojas serão abertas e novos negócios irão surgir. Mas na hora de abrir ou de expandir um negócio, muitos empresários ficam na dúvida se vale a pena ou não apostar em uma franquia. Então, para entender melhor do assunto, nós viemos ao Sebrae para dar algumas dicas para vocês de vantagens e desvantagens. Qualquer pessoa pode se tornar um franqueado? Bom, um franqueado uma franquia não é um bom negócio para todo mundo, né? O futuro franqueado tem que entender que ele não é o dono do negócio, mas também não é um funcionário. Ele fica no meio termo disso aí. Existem regras que ele tem que seguir, passado pelo franqueador, então ele tem que identificar qual é a possibilidade dele, se ele está adequado a esse tipo de perfil de negócio. E se a gente for falar de uma forma geral também, a questão do retorno do lucro nem sempre é maior e mais rápido quando é uma franquia. Exatamente, devido a algumas taxas colocadas pelo franqueador, parte do faturamento é dedicado ao franqueador. Já que você falou das taxas, como que elas funcionam? Existe uma lei que regulariza? Como que é? Existe uma lei que regulariza e é assistida pela Associação Brasileira de Franchise, que existem os perímetros. Uma das grandes diferenciais da franquia, que é obrigado por lei, é a circular de oferta de franquia. Todo franqueador tem que passar essa circular para o futuro franqueado. É um documento que tem todas as informações de taxas, como são calculadas essas taxas, das obrigações e deveres. Lá também um grande diferencial é a declaração de todos os atuais franqueados dessa franquia e dos ex-franqueados nos últimos 12 meses. Isso é um grande segredo da franquia. Algumas omitem, mas é obrigado por lei essa informação estar presente dentro da circular de franquia. Sempre tem que ter um contrato entre o franqueador e o franqueado. O que deve conter ou o que a pessoa deve observar nesse contrato? A gente sugere que ele busque um advogado para verificar se há sobrecarga de tributação, para verificar se é plausível dentro da região que ele queira implantar essa franquia, a margem de faturamento que está sendo colocada, se esse retorno é previsível mesmo dentro da região, porque são números feitos de uma média do desenvolvimento das franquias em geral. Dependendo da localidade, isso extrapola ou não a realidade local do empreendimento. Quando a gente fala assim, concessão de marca, é a mesma coisa que franquia ou não? Não, a concessão de marcas ele permite uma vascularidade maior para quem concede a marca. A franquia tem algumas identificações que você tem o domínio em uma determinada região geográfica. A concessão de marca você permite uma utilização, uma compra mínima de um determinado produto, a não inserção de marcas concorrentes dentro do seu estabelecimento. Mas a franquia não, a franquia te dá toda uma estrutura. A concessão de marca, você pode vender algum produto, você tem o direito de uso dessa marca em uma determinada região, mas você pode vender outros produtos que não sejam ligados a essa empresa que te concedeu a marca. Eu queria que você desse algumas dicas para aquela pessoa que está pretendendo expandir seu negócio, tornar seu negócio uma franquia. O que ele tem que avaliar, o que ele deve fazer, quais são os primeiros passos? Bom, a gente sugere que ele tenha dentro, já que ele quer expandir, que ele não tenha somente uma loja, que ele já tenha experiência de ter mais de uma loja sobre o domínio dele, em localidades diferentes, mais de 3 a 4 anos de vida, para ele ter passado por duas temporadas de Natal, verão, outono e inverno, para ele estar verificando como funciona a loja à distância. Depois ele manualizar seus procedimentos. É importante falar a questão do manual, né? Toda pessoa que for transformar a sua loja em uma franquia tem que criar, tem que estabelecer um manual. Exato, porque você pode estar conseguindo um novo empreendedor parceiro da sua marca, da sua loja, do seu serviço. Ele tem que ter à distância, tem que estar transparente como ele proceder em determinado situação do comércio em geral. E essas orientações também, tem uma cartilha aqui no Sebrae que você falou que explica mais detalhado. Nós temos aqui uma série de franquias, como adquirir uma franquia, né? Que estão o passo a passo da pessoa que queira abrir o negócio e acredito que o formato de franquia seja uma solução. Além disso, nós temos no site soluções, orientações, um guia para a pessoa preencher e verificar o grau de sinergia com a franquia que ele deseja adquirir.
Legal, obrigada pelas dicas. E agora a gente vai conversar com alguns empresários que têm experiência prática na área e que já passou por vários momentos de decisões importantes. Hugo tem mais de 30 anos de experiência à frente da Boticário. Você falou que quando começou, nem tinha ainda um modelo definido de franquia. É, isso aí realmente, quando o Boticário começou, ele era uma farmácia de manipulação no Centro Histórico de Curitiba e os farmacêuticos recém-formados começaram a enviar receitas e abriram uma loja no aeroporto. E houve um interesse muito grande das pessoas em revender esse tipo de produto. E aí começou a rede Boticário. Nessas 3 décadas suas de experiência, quais são os principais desafios de ter uma franquia, ainda mais assim com nome de peso, como é hoje a Boticário? Olha, o principal desafio é você aceitar o desafio, é você encarar o desafio e ter certeza que você vai vencer, vai conseguir superar e acompanhar o crescimento da empresa. O crescimento é muito grande, uma empresa muito exigente, que trabalha com qualidade, sempre procurando atender o cliente da melhor forma possível. Eu vim da multimarca, minha família é varejista há muito tempo e há cerca de 15 anos nós começamos a operar a franquia da Vitor Hugo. Para a gente foi uma experiência inovadora, fomos adaptando. Tempos depois adquirimos a Richards, que também foi uma grande escola, e hoje nós reconhecemos inúmeras vantagens de operar uma franquia. O mais difícil é a adaptação a um modelo que já vem pronto, porque a gente acha que sabe alguma coisa em tanto tempo de varejo. E tem que ser humilde em admitir que novos procedimentos, como o mercado exige, e novas tecnologias já testadas pela franquia, são de enorme importância para a operação. Se você souber seguir tudo a risco que é determinado, a chance de errar é muito menor, porque esses procedimentos e normas já são testados Brasil afora. E esse é um dos fatores que ajudam muito a quem não tem experiência, ou mesmo a quem tem, de operar melhor esse segmento. Franqueado, ele aluga o know-how, né? Então, assim, quando você tem já um negócio formatado, você tem um percentual de sucesso muito maior. Não quer dizer nem que se você partir para o seu negócio próprio, você vai lograr o fracasso, e nem se você partir para o negócio de franquia, você tem o sucesso garantido, que também vai da capacidade empreendedora de cada um. Mas os dados estatísticos demonstram que não chega, o índice de fracasso de uma franquia é de 3,5 vezes a 4 vezes menor do que de um negócio que não tem uma pré-formatação específica. O que você vê, assim, sua experiência com a marca, qual o diferencial da Óticas Diniz? Bom, a gente procura ter assim, um atendimento nota 10, né? E para isso a gente investe muito em treinamento, em equipe. E todo o nosso trabalho é feito com foco no consumidor, né? Toda a loja é pensada com foco no consumidor. A gente tem um bar dentro da loja, onde a gente oferece desde o champanhe até um picolé, né, quando a pessoa entra aqui, porque para a gente o consumidor, ele vem aqui para a loja, nosso cliente entra aqui na loja e a gente quer que o atendimento seja uma verdadeira festa. É aqui da exposição Mundo Jurássico que a gente encerra o programa de hoje, deixando o convite para você vir conhecer e visitar a exposição aqui no Shopping Vitória. E antes de encerrar, eu quero mandar um beijo para Manuela e o Marílio Cabral, que estão passando por um momento difícil com o falecimento da Sônia Cabral. E quero deixar um recadinho também para vocês que adoram promoção. Entra lá no site do programa redetribuna.com.br/circulando, porque tá rolando promoção por lá. É um sorteio de um pacote de emagrecimento da Rede Magras. Para participar é só você deixar uma frase com a palavra magras e com a palavra mulher e concorrer. A frase mais criativa leva o prêmio. Também tá rolando promoção de Páscoa. A Le Chocolatier e o programa Circulando vai sortear um ovo número 50 para você. Quer saber como participar? Entra lá no site e boa sorte. Então, obrigada pela sua audiência, porque você faz parte da nossa liderança. Um super beijo e até semana que vem.
I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by, no one who to share. Circulando com Lulima. Patrocínio Ranking Rent-A-Car, locação de veículos com qualidade certificada.